Bom dia, agora vamos fazer um react de um vídeo do Ian Neves. Esse react foi proposto pelo Gabriel. O Gabriel me coloca em cada fria, viu? Cada roubada é dose, viu? Vamos lá ver. Já ouviu aquela frase atribuída ao Fidel? Essa noite, milhões de crianças dormirão na rua, mas nenhuma delas é cubana? Já. Mas a frase é verdadeira. Cuba quase não tem gente sem casa. Eu digo quase porque vai que tem uma exceção, mas é muito próximo de zero. Então, não é que não tem, mas você não vê. Você tem que andar muito pra tu achar. É muito baixo. É muito baixo, mas você não vê. E aí, como que Cuba começou a construir essa seguridade na moradia das pessoas, né? Porque eu falei, a situação lá era diferente. O que eles fizeram? Primeiro, antes da Revolução Cubana, você tinha uma casa. Aconteceu a Revolução. O que acontecia? A casa era sua, continuava sendo sua. Se você tinha duas casas, era diferente. Aí chegamos na questão aqui do aluguel. É aí que tá. Esse é o rolê. Esse é o rolê. Se você tinha duas casas no seu nome, o Estado cubano tomava uma das casas e te pagava aluguel vitalício no valor daquela casa. Que porra é essa? Que roubo é esse que o cara tá te pagando pra... No comunismo, a sua casa vai ser paga pra ser tomada de você. Foi isso que eles fizeram. Pagaram aluguel vitalício. Vitalício, no valor da casa. Ah, mas vocês não disseram que o comunismo não ia tomar minha casa? A casa que você aluga pra outra pessoa não é a sua casa. A sua casa é a que você tá dentro. A outra coisa é uma mercadoria que você usa pra explorar o trabalho dos outros, tá? Por exemplo, tenho duas casas e eu tenho um filho pequeno. Eu falo, mano, eu tenho duas casas e essa segunda casa eu alugo ela aqui, mas o objetivo é, quando meu filho tiver 18 anos, eu quero dar essa casa pra ele ter onde morar sem pagar um aluguel. Como que essa situação fica? Lá, por exemplo, o Estado vem e fala, essa segunda casa aqui não é pra você morar, então a gente vai te pagar um aluguel vitalício pra pessoa morar. Beleza. E o meu filho? Então, por que eles se expropriavam mesmo assim? Mesmo que o objetivo fosse seu filho ter uma casa? Porque meu filho vai ter acesso a outra casa posteriormente. Não tem a menor chance dele não ter. Esse é o lance, porque a gente sempre olha... O medo, esse medo, exato. A gente não tem garantia. Exato, esse medo de não ter casa não existe. Esse medo de no dia ficar... Eu preciso que meu filho tenha a garantia de não ter 40% do salário dele comido por um aluguel, que é uma garantia que a gente quer pros nossos filhos, e de ficar na rua. Não, nenhuma dessas coisas existe. É uma realidade nossa. Exato, a gente tá projetando a nossa realidade lá. Por que eles precisavam fazer isso? Porque tinha gente na rua naquele momento. Então eles expropriavam essa casa, tornavam propriedade do Estado e alugavam a preço de banana pras pessoas. Pra ter gente morando lá, porque gente que precisava na hora, sabe? E aí o que eles faziam se você tinha mais de duas casas? Pra além da segunda casa, eles expropriavam sem indenização e sem nenhum aluguel. E aí eu vou dizer, se você, numa situação de gente morando na rua, tinha mais de duas casas, eu não tenho pena de você. Não, também não. Assim, o Estado tomava a sua casa, né, que não é sua, que você não tá morando dentro, você usava como mercadoria, tá? E eu quero que se sinceramente, assim. Tomou foi pouco, botaram gente lá e as pessoas precisavam ter onde morar. Você acha errado? Bom, eu acho errado gente ter um monte de casa e ter gente morando na rua. É isso que eu acho errado. E normalmente a pessoa que vai ficar e perder essa terceira, quarta, quinta casa, não é você que tá vivendo de aluguel que você tá cobrando, não é você. Normalmente é gente que é dono de mano, tipo assim. É imobiliária. Na minha rua tem um cara que ele é dono de quase metade dos prédios da rua, mano. Esse cara tem o que mais, além da gente, né? Ele tem mais Então, eu não tenho pena desse tipo de gente, eu quero que se o cara é um especulador que fica comprando casa pra não trabalhar, eu quero que se de verdade. Bom, então aqui ele está comentando que lá em Cuba houve desapropriação pelo Estado, né, de casas. Desapropriação feita pelo Estado socialista, na verdade, é um eufemismo para roubo puro e simples, né? O Estado simplesmente chegava lá, pegava a sua propriedade e azar para você. Vamos primeiro aí contextualizar. Bom, o socialismo, conforme foi concebido com Marx e Engels, ele era absolutamente imoral. O Marx, ele dizia que toda a sociedade era organizada em cima da economia. E a economia, que seria a base ou infraestrutura, gerava toda a superestrutura. Assim, o direito, a moral, a religião, filosofia, cultura, artes, tudo que não fosse economia, seria fruto de uma condição de momento, seria efeitos de uma relação econômica, de um modo de produção. Se esse modo de produção muda, a moral, o direito, a cultura ali vão mudando. Essa coisa que o Marx estabeleceu é completamente ridícula. Todo esse lado que não é infraestrutura era chamado para Marx de superestrutura, né? Coisa completamente sem sentido, sem base. Então o Marx ele não tinha uma visão de coisas perenes, ele não tinha uma visão metafísica das coisas, ele não achava que a moral era regida por elementos perenes, e nem a filosofia, nem o direito, nem nada, era só umas condições de momentos, frutos de uma relação de trabalho, ou seja, para moral, para Marx não existia, não era uma coisa assim que era uma coisa só de momento, né? Então os marxistas baseados por isso não estão
com a mínima condição ligada às coisas como moral, ética, justiça, direito. Isso aí para eles não é. Isso é só fruto de condições de uma relação de trabalho que vai mudando ao longo do tempo. Não estou nem aí com justiça, com nada, né? O próprio conceito de justiça, obviamente, para Marx era uma coisa aí relativa, né? Então aí para os marxistas ver o Estado entra, rouba a tua propriedade, para eles, ó, não tem nada, não feriu nenhuma coisa relacionada à justiça ou à moral, né? Então é uma tremenda de uma injustiça você tirar o bem das pessoas desde que ela não roubou. Você trabalhou, com o fruto do seu trabalho honesto, você angariou bens, você economizou, você comprou uma casa e você alugou essa casa para terceiro. Você não está obrigando a pessoa a pagar para você, a pessoa alugou a sua casa porque quis, essa que é a verdade. Então você não está obrigando nem explorando a pessoa quando ela mora na tua casa. A outra pessoa pode procurar outro lugar para morar. Simples assim. Então, aí quando veio a Revolução Cubana, né, o Fidel Castro lá deu um golpe. Lembrando que Cuba nos anos 50 estava crescendo, estava um país em forte crescimento econômico, né, embora as condições políticas eram péssimas. Os Estados Unidos tinha apoiado ditaduras, os Estados Unidos fez a máfia atuar lá, tem todo um lado errado da atuação dos Estados Unidos lá em Cuba. Não convém aqui comentar sobre isso, não dá tempo. Mas Cuba estava em desenvolvimento, Cuba seria mais ou menos um país desenvolvido para os padrões dos anos 1950. Havana era uma cidade razoavelmente rica, estava vivendo um boom imobiliário, inclusive inovações tecnológicas na área da engenharia civil e tal. Então estava em grande progresso, havia grandes escritórios de arquitetura e tal, grandes empreendimentos imobiliários. Então a Havana estava numa prosperidade muito maior que a cidade. O Cuba era muito melhor que o Brasil na mesma época, né? E aí veio a Revolução Cubana e o Fidel Castro da noite por dia começou essa lei de reforma, teve a lei de reforma rural, né, e urbana. Isso aí foi em 1960, se não me falha a memória, um ano depois da Revolução, né? E aí então simplesmente chegaram lá e falaram assim, olha, quem tem mais de 2 imóveis vai perder o terceiro, acabou, vai ser confiscado pelo Estado, azar teu, tchau, rua. E quem tem 2 imóveis, o segundo também vai ser confiscado pelo Estado, só que nós vamos pagar uma indenização. Só que aí que tá, essa indenização tinha um teto. Então vamos supor, se você tinha lá um imóvel simples, aí você recebeu alguma coisa do Estado cubano. Agora, se o seu imóvel valesse bastante, estava recebendo um aluguel gordo, azar. Ele foi nivelado por baixo. Acima de um certo valor, o Estado cubano não pagou para você, detentor do imóvel. E mais, as avaliações dos imóveis foram feitas pelos comissários da Revolução e não por regras de mercado. Então, se o seu imóvel valia 100, obviamente os comissários vão avaliar menos que 100, vão avaliar o aluguel menos do que você poderia receber, óbvio, né? Então, o primeiro que está errado é tomar imóvel dos outros, fruto do trabalho, né? Segundo, que as avaliações foram injustas, né? Sempre nivelando para baixo. Terceiro, que havia um corte, acima disso o Estado não pagava. E o que aconteceu lá em Cuba com essa reforma aí urbana? Primeiro, muita gente perdeu emprego ligado à área da construção civil, os arquitetos todos quase perderam emprego, né? A arquitetura foi uma coisa que praticamente desapareceu lá de Cuba, né? Porque decoradores, gente ligada à arquitetura, reforma de casa, isso aí praticamente desapareceu em Cuba. É uma profissão que sumiu lá em Cuba, a profissão de arquiteto, né? E aí o Estado então assumiu a responsabilidade de construir novas casas, né, e de administrar essa nova realidade urbana. O que aconteceu ao longo do tempo? Foi um fracasso completo. O Estado cubano, Estado falido, não conseguia construir novas casas, as pessoas não tinham dinheiro para reformar e, se não me engano, era proibido as pessoas reformarem casas sem a licença do governo. Ou seja, vamos aqui nos reunir, fazer aqui uma reforma aqui dessa casa ou do vizinho, vamos fazer um mutirão, não podia. Tinha que ter alguma licença do Estado. Se não me engano, era proibido, sem licença do Estado, você reformar a sua casa. Então, sem dinheiro, sem o Estado capaz de construir novas casas,
acabou faltando moradia para os cubanos. Lá existe uma variação de favelas verticais lá em Cuba, que são nos prédios deteriorados, porque como não tem dinheiro para reformar nem as pessoas, porque não ganham nada, tem um salário de forma, nem o Estado, que é um Estado falido, então todos os apartamentos, prédios lá em Cuba estão caindo aos pedaços, são verdadeiros cortiços verticais, né? São todos eles com a pessoa corre o risco de morrer num prédio desse com incêndio ou o prédio simplesmente desabar. Então a situação de moradia lá em Cuba se tornou extremamente precária, muito pior do que era antes da Revolução. A Revolução havia lá gente que não tinha, obviamente, condições de morar bem, então morava mais afastado, ou tinha um nome lá de favela em Cuba que eu esqueci o nome, mas voltou a ter depois na Revolução nessas favelinhas aí. Só que não se usa o termo favela, é um outro termo. E aí então a situação imobiliária em Cuba chegou ao colapso completo. Primeiro que a compra e venda de imóveis também foi zerada. O Estado era o grande intermediário de tudo. Então, sem negócios de compra e venda, sem uma engenharia civil, sem construção civil, melhor dizendo, a estrutura então de construção em Cuba chegou ao colapso completo, né? Então, lá que era muito pujante, Havana nos anos 50, virou uma miséria depois da Revolução, né? Porque o comércio, a construção civil movimentam a economia. E aí a Revolução Cubana zerou a indústria da construção civil, né? Aí quem vivia de materiais de construção também perdeu o emprego, perdeu tudo, e aí virou uma longa cadeia de produção que ficou anulada pelas mudanças da Revolução, né? Os apartamentos passaram a não valer quase nada, porque ninguém tem dinheiro para comprar, ninguém tem dinheiro para administrar isso, então virou tudo abandonado, tudo com preço irrisório, né? O mercado praticamente desapareceu. Então virou uma tragédia a questão da moradia em Cuba, né? E tem gente que acha lindo isso, o Estado vir e roubar os seus bens, né? Então é uma vergonha, justamente porque o marxismo propriamente o sistema mais criminoso da história da humanidade, é um sistema completamente imoral, completamente injusto, que não vê problema em roubar os bens das pessoas, né? Então a pessoa lá economizou a vida inteira para ter 1, 2, 3 casas de aluguel, depois vem um belo dia, o Estado fala, agora tudo aqui é meu, azar teu, e te paga lá uma indenização aquém do justo, né? E aí tem gente que acha que isso daí é bonito. Agora a prova definitiva que o socialismo, quer de Cuba, Coreia do Norte, da antiga União Soviética, da Alemanha Oriental, da Venezuela, é ruim é que ninguém quer ficar lá. Ué. Se o socialismo de Cuba fosse bom, as pessoas estavam implorando para ir para Cuba. E o que nós vemos não é isso. A gente vê as pessoas querendo sair de Cuba. São as pessoas que arriscam a vida se aventurando num bar do Caribe em direção à Flórida. É isso que nós estamos vendo. Não estamos vendo gente querendo ir para Cuba. Estamos querendo sair de Cuba. Na época da Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental, as pessoas não pulavam o muro em direção a Berlim Oriental. Pulavam o muro em direção a Berlim Ocidental. Foi construído um muro em Berlim para impedir as pessoas de saírem de lá. E quem tentasse sair era fuzilado. Coreia do Norte... ninguém quer ir para a Coreia do Norte, as pessoas querem sair da Coreia do Norte. Então, essa é a grande prova que o socialismo é um fracasso. As pessoas não querem morar nos países, vocês querem fugir. Se Cuba fosse bom, atrairia imigrantes e não espantaria seus habitantes. E na Venezuela? A Venezuela já saiu mais de 8 milhões de pessoas já saíram da Venezuela. Se lá fosse bom, estaria um monte de gente querendo ir para lá. Por que não vai brasileiro lá para a Venezuela em grande fluxo? Porque lá é uma miséria completa. Aliás, agora vamos ser honestos. Só tem uma coisa que Cuba é melhor que o Brasil. Lá tem Twitter, né? E o Brasil não tem. A única vantagem de Cuba sobre o Brasil é essa. O Brasil agora se alinhou, né, no dia que eu estou gravando. O Twitter acabou de sair do ar por uma decisão completamente equivocada da Suprema Corte. Elas põem Suprema nisso. E aí, então,
o Twitter acabou saindo do ar e aí o Brasil se alinhou com grandes nações como Turcomenistão, Coreia do Norte, China e mais alguns outros que agora eu não lembro. Mas por incrível que pareça, ainda tem Twitter em Cuba. Nesse ponto, Cuba está melhor que o Brasil. Aliás, só um parênteses aí, já que estamos falando aí do X. Então a gente pergunta, o Brasil é uma democracia ou é uma ditadura atualmente? Já é uma ditadura, claro, né? Já estamos vivendo aí sobre uma ditadura do judiciário, combinada com o legislativo e com o executivo, claro, mas na liderança clara do poder judiciário. Ainda não estamos no nível da Coreia do Norte ou da China, mas vamos chegar lá. Esse começo do bloqueio do X é só o início de uma longa jornada rumo a um totalitarismo do qual daqui a pouco nós não vamos ter direito, mas nenhum único direito que nós vamos ter é de elogiar o governo, de criticar o governo. Daqui a pouco nós vamos perder tudo, vão ter nossos bens confiscados, redes sociais cortadas e vamos para a cadeia. Esse é o caminho que o Brasil está trilhando. Acho que ainda vai demorar um pouco, mas a gente chega na Coreia do Norte. Isso é só uma questão de tempo. E para você que não acredita mais aí no Brasil e quer mudar daqui, eu recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo, que cuida de imigração para os Estados Unidos. Tudo legal, claro. E lá nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, ainda se tem aí muito mais liberdade que o Brasil, porque aqui as coisas estão ficando bem difíceis. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.